Meus irmãos, bom dia. A paz do Senhor. Como estão todos? Estão bem e abençoados? Espero que sim. Né? Que seja um dia de muita bênção, de muita paz, de muita graça, de muito poder de Deus sobre a nossa vida, né? Sobre a vida de cada irmão, cada irmã que pode compartilhar nessa manhã desta pequena porção desta palavra, desse estudo que vamos realizar aqui. É uma alegria estar com os irmãos mais uma vez e tenho certeza que daquilo que falarmos aqui será de grande proveito, será muito útil, porque afinal de contas são ensinamentos, né, são fundamentos que vêm da palavra de Deus, né, que não é do homem, só é a vontade, é o propósito de Deus para nós. Então nós vamos compartilhar um pouco sobre isso. E entre tantos temas que nós falamos sobre várias leis, né, que tem sido o tema a ser tratado, nós vamos falar hoje sobre a lei do perdão. Né? Esse assunto é muito importante, né, muito necessário para a nossa vida cristã. Então, vamos trabalhar um pouco acerca da lei do perdão, a necessidade, a força, o poder do perdão na nossa vida. Amém? Diz assim a Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Diz assim o texto: Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vamos ler de novo? Diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Falar sobre perdão, obviamente, é muito mais fácil do que praticá-lo, né? Porque é claro e faz parte da natureza humana ter dificuldade em lidar com isso, né? Lidar com o perdão. Nós queremos ser perdoados quando falhamos, quando erramos, mas temos uma grande dificuldade em perdoar, né, quando somos ofendidos, porque nós queremos sempre que seja feita a justiça. Então, se entendemos que fomos surpreendidos em alguma ofensa, né, nós queremos que seja feita justiça por causa desta ofensa. Se bem que, como eu disse aqui o seu termo, né, se entendemos que fomos ofendidos, muitas vezes nem fomos, mas, né, entendendo ser ofendido, queremos que, né, sobre essa ofensa, seja feita justiça, né? E isso é muito difícil, porque o perdão é uma decisão difícil de se tomar, né, de perdoar. E talvez isso seja uma situação muito desafiadora para nós, né, cristãos, porque o perdão precisa ser uma realidade muito presente em nossas vidas, né? Ele precisa ser, ele é um mandamento, né? É desafiador, portanto, mas é necessário, né? Não há como nós fugirmos dessa realidade. Porque quando nós estamos perdoando, nós estamos, no fundo, né, nos recusando a manter um registro, né, uma lembrança ruim de algo, né, de um próximo. Os registros negativos, né, é apagar da nossa memória aquilo que muitas vezes fizeram para conosco. Então, em outras palavras, nós estamos falando aqui como se fosse zerar uma dívida. Alguém nos deve e de repente, né, nós falamos, olha, morreu aqui, não deve mais nada. Né? Mas e quando essa dívida é muito alta? Né? Porque às vezes a ofensa é muito alta, a ofensa é muito grande, ela é muito grave. Né? Então isso é difícil. Né? Mas o perdão, nós precisamos entender, né, que ele é, acima de tudo, um ato de misericórdia.
e não uma reivindicação de justiça. Entende? O perdão, acima de tudo, ele é um ato de misericórdia e não uma reivindicação de justiça, né? Muitas vezes a gente até aceita pedir o perdão ou aceita o perdão de alguém, desde que essa pessoa, né, reconheça o seu erro, peça perdão, peça desculpas, né? Quando queremos que isso seja tratado no âmbito de uma justiça, né? Mas o perdão, ele tem um lado muito mais profundo que além da justiça, né? Ele também pode ser incluído num ato de justiça, né? De equidade, de equilíbrio, reconhecimento de algo que foi feito, que magoou, que feriu, e reconhecido isso, né? Você pediu perdão, mas acima disso, o perdão é um ato, né, de misericórdia. Então, nós temos que ter a ideia, né, de que há pecados, há ofensas que não podem ser revogadas, que não há como ser restituída, como pagar. Então ele precisa ser um ato de misericórdia. Vamos fazer uma comparação? Qual seria o preço do nosso pecado? O que é que nós poderíamos dar em troca para pagar o preço do nosso pecado? Nada. Né? Por que é que nós somos perdoados por Deus? Pela sua exclusiva misericórdia. Porque Deus resolveu ter misericórdia de nós. Porque nada que fizéssemos seria suficiente. Por isso que a Bíblia diz que não há um justo sequer. Né? Não há um justo sequer. O texto diz: antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, né? Quer dizer, em outras palavras, é perdoar como Deus, né, nos perdoa. Por quê? Porque não perdoar, ele se torna para nós, né, como um auto de torna a nossa vida um flagelo, um sofrimento, né? É como se nós tivéssemos, né, sido aprisionados, né? E de fato né? Porque o perdão, a falta de perdão, ela nos encarcera, ela nos limita, né? É como se a gente estivesse cobrindo, né, a nossa mente, o nosso coração, né, com fuligem, com carvão, né, e com um insuportável amargor que, né, não se acaba. Diante disso, né, perdoar é um ato necessário para que nós nos tornemos livres, para que nós fiquemos soltos, para que nós nos tornemos limpos. Né? Essa é o fundamento. Por quê? Porque nós não somos perfeitos e vivemos com pessoas que são imperfeitas também. Né? Nós somos imperfeitos e vivemos com pessoas, né, que são imperfeitas. Quem é que não tem queixa aqui de alguém nesta vida? Todos nós iremos nos queixar de um, de outro, de outros e de muitos, né? Mas também, da mesma forma, há muitos que se queixam de nós, porque somos imperfeitos. Portanto, né, essas pessoas nos magoam e nós também acabamos, né, magoando as pessoas. E num lugar e num ambiente onde a falta de perdão, né, o ambiente se torna, né, insuportável, né? Os sentimentos ficam, né, todos amarrotados, né? A nossa alma adoecida, né? Então, quem não perdoa, né, fecha a porta, né, da graça com as suas próprias mãos. Né? O texto diz, né? O texto é muito claro, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo, né, vos perdoou. Então é muito importante nós termos isso em nossa mente, né? Que nós precisamos ter o mesmo, né, comportamento. Lá há um texto que diz que nós devemos ter o mesmo sentimento, né, que houve em Cristo. Né? Ou seja, agir como ele agia, pensar como ele pensava, sentir como ele sentia, falar como ele falava, né?
e perdoar como ele perdoava. Né? Então, o perdão não é apenas não é para nós uma opção. Né? O perdão para nós não é uma opção. O perdão para nós, né, é uma necessidade, é imperativo que assim seja. Né? Não dá para dizer que nós vamos perdoar, né, porque nós temos uma opção. Será eu vou ser bonzinho, eu vou perdoar? Não, a Bíblia, né, ela é muito clara. Vamos ver aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 5, vamos ver aqui, Mateus 5, versículo 23 e 24. Né? Mateus 5, capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta, aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-se primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Né? Então veja que a falta de perdão, por exemplo, ela tem a capacidade, né, de tirar de nós um dos maiores privilégios que nós temos, que é a nossa comunhão com Deus. Então ela não é uma opção. Né? O perdão não é uma opção. O perdão é uma necessidade. Porque a Bíblia também diz, né, que se nós não perdoarmos ao nosso irmão, tampouco nosso Pai Celestial nos perdoará. Então veja que ela afeta diretamente, né, o nosso relacionamento com Deus, a nossa adoração, a nossa caminhada. Né? Ela não é uma escolha, é um dever. Né? É um dever, é uma obrigação. Por quê? Ela é uma obrigação no sentido de que quando nós não perdoamos, nós estamos querendo nos fazer maiores que Deus. Porque se Deus, que é Senhor, que conhece todas as coisas, Ele nos perdoou, né? Ele nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? Com que autoridade fazemos isso? Eu não perdoo. Eu lembro de ter participado de reuniões com membros da igreja, né, em que houveram problemas, houveram discussões, houveram diferenças, né, e depois de 2, 3 horas de reunião, de conversarmos, de orientarmos, de mostrarmos a palavra de Deus, ao findar dessa reunião, teve uma certa pessoa que disse assim: eu entendi tudo, mas eu não estou pronto para perdoar. E aí eu fiquei certamente indignado com aquela frase, com aquela palavra. Então eu disse: bom, então vamos terminar por aqui essa reunião, porque o irmão não está pronto para ir para o céu. Né? Ele não quer ir para o céu, porque quem não está pronto para perdoar, não está pronto para morar com Deus, não está pronto para ir para o céu. Né? Não é digno de estar lá. Então, se essa é uma decisão, é uma escolha, né? Então quem somos nós para influenciar? Porque há pessoas que parecem que têm dificuldade, muita dificuldade de entender que perdão não é uma opção, é um imperativo, é um mandamento, é uma necessidade, né? Por vários motivos. A primeira delas é porque, claramente, né, a Bíblia diz que se nós não perdoarmos, tampouco seremos perdoados. Né? E a comparação que é feita no texto de Efésios, né, é que assim como o Senhor nos perdoou, nós também precisamos, né, perdoar. A vinda de Cristo para nos salvar é uma expressão do quê? Da graça de Deus. Né? Ele precisava fazer isso? Não. Né? Não precisava. No entanto, ele veio para dar a sua vida por nós. Jesus veio para morrer por nós, pecadores. Né? A Bíblia diz em Efésios 2 que ele, né, nos amou, né, e ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados e em nossas ofensas. Né? Quer dizer, quando o Senhor resolveu nos salvar, Ele nos salva numa condição em que nós somos inimigos de Deus. Né? No entanto, a sua graça se manifesta de tal maneira que
apesar de vivermos uma situação, numa condição de inimigos de Deus, né? Ainda assim, ele manifesta, ele estende a sua mão, ele estende o seu socorro, ele estende a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, né? E nos traz para si, para junto de si. Então, perdoar é um ato de misericórdia, perdoar é um ato de graça. Perdoar não tem como fundamento ser um ato de justiça. A justiça está embutida também, mas não é o fundamento principal. Os fundamentos principais do perdão são três: amor, graça e misericórdia. Né? São esses três fundamentos. Eu não só perdoo porque Deus está mandando. Então Deus está mandando, eu vou ter que perdoar. Mas eu estou morrendo de raiva, mas eu vou perdoar. Não. Né? A gente não perdoa porque Deus está mandando, então eu vou fazer na marra. Não. Nós perdoamos porque entendemos que somos imperfeitos. E em nossas imperfeições, o Senhor nos amou com todos os pecados, com todos os vícios, com todas as mentiras, com todos os enganos, com todos os roubos, com todas as prostituições, com todas as mentiras, com todas as invejas. Foi nessa situação, neste contexto, é que Ele nos amou, manifestou o seu amor, manifestou a sua misericórdia e manifestou a sua graça e nos salvou. E nos trouxe para si e nos revelou, e se revelou a nós na pessoa do Espírito Santo, né, trazendo o nosso entendimento, quem é o Senhor e o quanto precisamos dele. E assim ele nos amou e nos salvou, né, e expressou a sua graça. Então nós precisamos, né, fazer a mesma coisa. Né? Mas fazer a mesma coisa baseado nesse entendimento, na revelação de que não é a questão de justiça apenas, mas de misericórdia. Misericórdia sobre o outro e misericórdia sobre nós mesmos. Porque muitas vezes nós perdoamos até o outro e muitas pessoas não perdoam a si mesmo. O que eu fiz é imperdoável. Vocês lembram de Caim? Caim é alguém que pensa dessa forma. Porque quando, né, o Senhor conversa com Caim, né, é Caim quem diz para Deus: o meu pecado é maior do que possa ser perdoado. Em nenhum momento daquela conversa de Deus com Caim, quando ele pergunta sobre o irmão dele, né, e ele responde mal educado: sou eu o guardador do meu irmão? Né? Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Né? E toda essa história que os irmãos conhecem, né? Quando é revelado o pecado, né, o fato em si, né, ele diz: o meu pecado é maior do que possa ser perdoado. Não foi Deus quem disse que não o perdoaria, mas ele sobre si, né, ele impõe uma condenação. Então veja que há algumas pessoas que têm dificuldade em perdoar aos outros e perdoar a si mesmo. E da mesma forma, quando eu não perdoo o outro, se eu não perdoar a mim mesmo, eu estou sobre a mesma condição, sobre a mesma pena, estou sobre a mesma condenação. Né? Então, a mágoa, né, não, que muitas vezes fica arraigada dentro do nosso coração, ela não é apenas o resultado, né, de uma insensatez nossa, né, do próximo contra nós, mas uma reação negativa que trazem muitos malefícios para nós, né, para nossa alma, para o nosso coração. Então nós precisamos sermos mais atentos, né, estarmos entendendo isso, né, de forma muito clara, que o perdão ele não é uma opção, mas ele é um mandamento, né, é uma necessidade, né, para podermos sermos curados, porque o perdão, né, é um caminho de cura. Ele na sua base, ele tem esse propósito de curar. Né? Há uma história de um menino que chega para o seu pai e reclama que todo dia tem um menino que briga com ele na escola, né? E o pai dele pede que ele perdoe esse menino, né? E ele diz que não vai perdoar porque está com muita raiva, e o pai o leva até o quintal, e no quintal está estendido vários lençóis branquinhos, né?
bem branquinhos, e o pai vai ali numa churrasqueira, pega aquele bastante carvão que estava na churrasqueira e fala assim pro menino, pro filho: agora pega esses carvão aqui e joga naquele lençol, faz de conta que aquele lençol é esse seu amigo que você, né, que tem brigado com você, você descarrega toda a sua raiva nele, né? Então pega o carvão e joga nesse lençol até passar raiva. E esse menino abaixa e começa a jogar carvão, e começa a jogar carvão, e começa a jogar carvão, e vai jogando, e vai jogando, e vai jogando, e vai jogando. E aquele lençol, que a princípio estava branquinho, começa a ficar mais escuro, e muitas manchas começam a aparecer. Aí quando acaba o carvão, né, o pai diz pro menino assim: e agora? Tudo bem, como você está? Ele falou assim: agora estou um pouco melhor. Aí o pai disse para ele assim: como é que está o lençol lá? Né? Aquele lençol que estava branquinho, como está? Ele diz: tá manchado de preto, né? Tá com muitas manchas pretas, né? Aí o pai diz para ele assim, põe um espelho para ele, na frente dele, e diz assim: agora olha para você. E quando ele olha, né, ele está todo preto, né? Todo preto, todo banhado, né, de pó, de fuligem, de carvão, né, aquele pó preto, ele está todo preto, né? E aí o pai ele traz uma lição. Tá vendo? Quando nós ficamos magoados, quando nós não perdoamos, é como você atirar a pedra aqui, né, o bloco de carvão. Você está mais sujo, né? Você está mais sujo do que aquele a quem você tentou magoar e ofender e não deu a ele, não o perdoou. A falta de perdão nos traz um mal, nos suja, né? Nos limita, nos aprisiona, nos encarcera, né? Muito mais do que o outro. Porque quando você perdoa alguém, né? Quando você perdoa alguém, aquilo, o coração se torna limpo, né? Aquilo não lhe traz mais sofrimento, não lhe traz mais mágoa, né? Não vou lembrar mais? Não, vamos lembrar. Só que é uma dor que não nos produz mais sentimentos, sofrimentos, né? É uma dor que não mais nos produz mágoa, né? Lembra quando Jesus está na cruz? Qual é a primeira palavra, né? Qual é a maior expressão de Jesus na cruz do Calvário, né? Qual é a maior expressão de Jesus ali em relação a nós, né? Quando estão ferindo, estão furando, né? Estão lhe agredindo, estão crucificando, colocam coroas de espinho, fura mãos, pés, né? O atacam, zombam. A palavra de Jesus, né? Onde o mundo, no momento onde o mundo está desabando, onde todas as ofensas estão sendo imputadas a ele, onde toda a dor, a aflição, a angústia, né, que um ser humano pode sofrer, estava ali sendo imputada a Jesus. Ele olha para os céus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava nos perdoando quando toda a situação ao seu redor, tudo era diverso, tudo era contrário, e tudo, né, apontava para, numa condição natural, dizer: Senhor, eu quero sair daqui, deixa esse povo que morra, porque eles não merecem o meu amor, eles não merecem a minha misericórdia, eles não merecem a sua graça, eles não merecem nada, né? Mas, no entanto, não é isso que faz Jesus, né? Ele clama ao Pai que nos perdoe, porque nós não sabíamos e não sabemos, muitas vezes, o que estamos fazendo, né? Essa é a situação. Então, Jesus coloca isso de uma forma muito clara, né? A palavra não foi de Jesus na cruz, não foi uma palavra de condenação, pelo contrário, foi uma frase, né? Uma palavra que nos dá vida, que nos dá liberdade, né? que solta-nos, né? Que nos desamarra. E, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, né? Então, quando a gente não perdoa, né, nós estamos querendo nos fazer maior do que Deus, maior do que o Cristo, que na cruz derramou sua vida para nos perdoar, para nos limpar, para nos purificar, né? Veja que muitas vezes nós vemos Jesus realizando uma cura, né, e em sequência, né, desta cura, ele também está perdoando pecados, né? Paralítico, lembra do paralítico? Quando desce ao paralítico, né? Filho, perdoado estão os teus pecados.
Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. A mulher adúltera, né, que é pega lá em flagrante adultério. E aí, né, quando todos estão prontos para condená-la, o que é que Jesus faz? Jesus a perdoa. Jesus a absolve. Vai e não peques mais. Cadê os teus acusadores? É a pergunta de Jesus. Né? Após colocá-los numa posição de, se fosse num jogo de xadrez, diríamos checkmate, né? Dizendo a eles, quem não tem pecado, que seja o primeiro a tirar pedras. Né? Jesus o coloca numa situação em que eles não têm saída, né? E quando eles vão um por um embora, Jesus pergunta, cadê os seus acusadores? Ela diz, Senhor, foram todos embora. Ele disse, olha, eles não te condenaram, nem tampouco eu te condeno. Né? Mas vai e não peques mais. Porque o perdão, né, é um ato de misericórdia, como eu disse. É um ato de amor, é um ato de graça. Ele não deve ser exercido apenas por ser um mandamento, porque Deus mandou, então eu vou fazer num caráter, né, de obrigação. Porque o caminho da obrigação nunca foi o caminho que Deus escolheu para nós. Nada que fazemos para o Senhor por obrigação é válido, nada, não tem valor, né? Ele não tem valor. Agora, quando entendemos os seus fundamentos, né? Quando entendemos os seus propósitos, quando nós perdoamos, e a Bíblia nos ensina a perdoar, nos direciona a perdoar, é para dizer que este amor ensinar-nos, que este amor que veio, né, da vertical, dos céus para nós, ele também precisa continuar na horizontal, de um homem para o outro, de um ser humano para o outro, né, numa linha que não se acabe, né, horizontalmente. Né. Jesus manifestou o seu perdão, né, em público para que pudéssemos aprender. Né? Ele não nos perdoou no oculto, nem escondidinho, olha, todo mundo está te condenando aí, eu não vou te condenar não, né? Depois eu te lá no escondidinho, não, eu te dou uma carta de absolvição. Não, ele nos perdoou, né, em público, né, diante dos homens, para nos mostrar a importância, né? Porque quem não perdoa, né? Mateus 6, versículo 14 e 15, vamos ver aí. Mateus 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Né? Deus tem nos dado o seu perdão gratuitamente. Né? E ele espera que nós usemos, né, do mesmo espírito misericordioso e gracioso, né, para com quem nos ofende. Né? E há um texto, né, que fala muito sobre isso, né? Aquela parábola do credor incompassivo, né? E explica bem essa situação. E eu quero ler aqui para os irmãos. Diz assim o texto, olha, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou ao senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, se prostrando, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia outros 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão até que saudasse a sua dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Olha só a questão. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Mateus 18, 23 a 35. Né? Essa história, essa parábola proposta aqui por Jesus, né? Ela tem essa importância, né, de trazer essa revelação que, assim como Deus nos perdoou,
né, nós também precisamos perdoar. Né? O significado dessa ilustração aqui é muito forte, né? É muito forte. Era uma dívida, aquele primeiro homem, né, ele tinha uma dívida impagável para com o seu rei. Né? Uma dívida impagável para com o seu rei. Já o seu conservo tinha uma dívida que era pagável, mas ele não. Ele tinha uma dívida para com o seu rei que era impagável. O que ele devia, se ele pagasse a vida inteira, trabalhasse a vida inteira, ele não conseguiria pagar. Né? No entanto, ele foi perdoado. E aquele seu conservo que tinha uma dívida muito menor, ele não quis, né, perdoar. Assim fez Deus conosco. Tínhamos uma dívida com Ele impagável e Ele nos perdoou. Quem somos nós para uma dívida menor que alguém tenha conosco, nós não não perdoarmos, né? Porque a falta de perdão, ela acaba numa prisão. O texto diz aqui, né? Porque aquele homem não perdoou, ele foi entregue a quem? Aos verdugos, né? Em outras palavras, verdugos seriam os torturadores, né? Trazendo isso para a nossa realidade, aqueles que nos vão fazer sofrer, aquilo que vai nos aprisionar, aquilo que vai nos acorrentar, né? E essas prisões, né, elas são traduzidas não de alguém nos chicoteando, mas através das angústias, das depressões, das doenças físicas, enfim, das doenças emocionais, tudo isso. Né? Tem gente que diz, eu morro, mas não perdoo. Né? Eu morro, mas não perdoo. Realmente, vai morrer. Vai morrer sobre todos os aspectos. Morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente. Né? E vai morrer aprisionado. E vai morrer, né, de forma lenta e gradativa. Há quem diga que a falta de perdão é como você, né, você deseja mal para alguém, só que em vez de dar o veneno para aquela pessoa, você que vai tomando aos poucos. Olha que comparação. Né? Você deseja que alguém morra, mas você não dá um veneno para ela. Você toma um pouquinho de cada dia daquele veneno. Você é quem toma. Né? Então você está morrendo aos poucos. Né? Às vezes aquela pessoa que te ofendeu nem sabe, nem se lembra da ofensa que fez e está você se remoendo lá, né? Porque não perdoou, porque não esclareceu, porque não colocou. E às vezes a pessoa não pediu perdão porque ela não reconhece o seu erro. Né? Não importa. Né? O perdão, ele independe do reconhecimento do erro. Como eu disse anteriormente, ele é um ato de graça e é um ato de misericórdia. Independe. É claro que é muito melhor quando alguém reconhece o erro e pede perdão. Ou quando pedimos perdão por algo que fizemos errado também. Né? Porque é uma via de duas mãos, não é só somos ofendidos. Nós também erramos e precisamos pedir perdão. Né? Então, algumas pessoas acham que o perdão é um benefício para aquele que foi ofendido. Né? O benefício não é para aquele que foi perdoado, né? Mas o que ele produz em nós, esse é o grande valor, né? Porque quando nós perdoamos, nós ficamos livres, né? Estamos sendo curados, nossa alma, né? Ela se livra. E quando nós não perdoamos, nós vamos definhando cada dia mais angustiados, mais revoltados, né? Vamos morrendo física e emocionalmente, né? Então, você lembra de Davi? Ele dizendo, ó, enquanto me calei, se envelheceram os meus ossos, né? Enquanto Davi está com aquele pecado retido, ele não confessa o seu pecado e não alcança o perdão, né? E não recebe o perdão, ele estava morrendo, né? Segundo, né, o exemplo divino, né, o perdão, a pessoa tem que pedir o perdão ou o merecer para ser perdoado? Não. Né? É como Cristo também nos perdoou. Antes, né, diz o texto aí, sede benignos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Se a gente olhar esse texto, o texto de Efésios, né, ele está tratando de coisas aqui muito interessantes. Quer ver? Deixa eu achar aqui, Efésios capítulo 4, que é o texto que nós... Coríntios, Gálatas, Efésios. Olha só, quando ele está falando aqui no capítulo 4,
né? Que chega no final, ele diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericórdias, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Mas ele começa falando sobre guardar, né, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha aqui, ó, fala de relacionamento, né? Aí ele entra dizendo que há um só corpo, um só Deus, né? Uma só vocação, um só Senhor, né? Então ele fala sobre a unidade aqui do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da igreja como um todo, né? Aí depois ele fala, olha, vocês precisam ser perfeitos nisto, porque para manter, né, a harmonia do corpo, né, para que não sejam meninos levados por toda a roda de vento de doutrina, e para que vocês, lá no versículo 30, vai no final do assunto já, e para que não entristeçais o Espírito Santo, nos quais estão selados para o dia da redenção. Né? Então ele vem tratando sobre essa unidade, sobre a importância de nos mantermos unidos como igreja, como família, como ser humano, como cristão, né? E por último, ele termina dizendo, né? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, né? Então, essa é muito importante. Se eu souber, né, que há alguém que tem esta mágoa, que tem essa diferença, né, que tem algo contra você, qual é a nossa função? Qual é a nossa missão de buscar a reconciliação, né? Buscar mesmo que a pessoa não te procurar, né? Você deve procurar, eu devo procurá-la para conversar, né? E colocar as coisas, né, em pratos limpos, a fim de que ambos sejam curados, porque muitas vezes, né, a outra parte não tem também esse entendimento, não tem essa compreensão e está lá sofrendo, né? E muitas vezes a pessoa acha que o outro lado não quer conversar, não quer falar, né? E fica aquelas mágoas retidas, aqueles sentimentos que vão se acumulando, que vão, né, se aumentando, né? E é isso que deve ser feito, né? E a Bíblia, né, lembra os discípulos, né, em relação às ofensas, eles perguntaram para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes, né, ao dia? E para eles isso já era um absurdo, né? Jesus disse: não digo que somente 7, mas 70 vezes 7. Você imaginou? 70 vezes 7 são 490. Então Jesus está dizendo que num dia nós devemos perdoar uma ofensa 490 vezes, né? E é claro, né? E é óbvio, não preciso nem explicar muito aqui, que este número é apenas um simbolismo. Quando Jesus fala 70 vezes 7, ele só quer hiperdimensionar aquilo, né? Aqueles números, porque eles colocam, devemos perdoar 7 vezes ao dia, né? Eles colocam sobre isso sobre uma ótica numérica. Então Jesus, né, ele dá uma hiperdimensão nessa questão, dizendo, não, só 7 não, mas digo 70 vezes 7. Quer dizer, o que ele está dizendo? Que não há limites para o perdão, né? Não há limite para a quantidade de vezes que temos que perdoar, porque é isso, né? É isso que é o importante, né? Nós temos essa compreensão, né? Essa compreensão, esse entendimento, né? Porque se nós pararmos para pensar, você já parou para pensar quantas vezes Deus já te perdoou? Quantas vezes Deus já me perdoou? Certamente foram muito mais do que 490 vezes. Foram muito mais do que 490 vezes, né? E ofensas que seriam impagáveis. Aquilo que você, eu, que nós, como raça humana, já fizemos, falamos, pensamos, praticamos, né? Certamente não haveria remédio, não haveria dinheiro, não haveria nada que pagasse tantas ofensas que já praticamos contra o Senhor, né? E assim ele nos amou e assim mesmo ele nos perdoou. Por isso que a Bíblia, né, diz aqui no Efésios 2, ele nos vivificou estando nós mortos em ofensas, em pecados, que em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre as quais todos nós também andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Aí versículo 4 vem
muda todo o panorama. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem de obra para que ninguém se glorie, né? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Então nós temos que aprender isso. Até porque, meus irmãos, quando nós não perdoamos, sabe quem ganha com isso? É o nosso inimigo, né? É o nosso adversário. Segundo Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, né? Veja que então, quando nós não perdoamos, né, nós somos muito, né, prejudicados, ficamos muito prejudicados, porque até o inimigo ganha, né, campo, ganha espaço nessa batalha, né? Para aqueles que reconhecem que não há saída a não ser perdoar, mas que por outro lado não é algo tão fácil de fazer, né? Nós vamos aprender, né? Algumas coisas, precisamos aprender algumas coisas, que primeiro, o perdão não é um sentimento, é uma decisão, né? Não pode ser um sentimento, é uma decisão, é uma atitude de fé, né? O perdão não é por merecimento, né? Então logo eu não tenho motivação alguma nas minhas emoções para perdoar, né? A gente não se alegra por ter sido lesado, a gente não fica feliz com isso, né? Mas nós precisamos liberar o perdão àquele que nos lesou de alguma maneira, com intenção ou sem intenção, né? Assim como, né, o amor, o, a, como o amor, ele é uma atitude, né? É um sentimento, né, que nasce, cresce, desenvolve em nós, né? Que o perdão também, né, ele precisa ser uma atitude, né, que desenvolva, que cresça em nós a cada dia, né? Que se instaure em nós, né? E isso é feito por meio da fé. É preciso de fé para perdoar, né? E a gente o faz porque cremos nos planos de Deus, nos propósitos de Deus, na palavra de Deus, né? E muitas vezes o perdão precisa ser renovado em nossas vidas, em relação a uma circunstância, a alguém, alguma pessoa, né? Que Deus nos capacite, né? Porque assim como o Senhor nos perdoou, nós precisamos perdoar também, né? Precisamos aprender a perdoar, a viver assim, né? Quando você começa a enxergar as misérias da vida espiritual, né, daquela pessoa que te ofendeu, né, e canaliza o amor de Deus para com essa pessoa, né, como você necessita do amor divino, e ao seu chegar arrependido a Deus você busca perdão, né, faça também, porque assim as coisas ficarão muito mais fáceis. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe dê capacidade, que dê a todos nós forças, né, discernimento, entendimento, maturidade, e acrescente no nosso amor misericórdia, graça, né,